Fala galera, hoje vim todo frio e calculista para trazer tudo sobre um personagem extremamente lindo. Sem fuleiragem, eu vou trazer agora tudo sobre Ayano Koji Kiyotaka, ou Kyopon para os mais íntimos. Ayano Koji tem 16 anos, 1,76 de altura, tem cabelos marrons e olhos também marrons. Atualmente ele é aluno do segundo ano da Advanced Engineering High School. Após o exame de admissão, em que ele marcou precisamente 50 pontos em todas as disciplinas, ele foi colocado na D-Class. Na adaptação do anime, ele senta no canto esquerdo traseiro da cadeira da classe, ao lado de Suzune Horikita. Aparência: Kiyotaka é um jovem alto com cabelos castanhos e olhos castanhos. A pele dele é clara. Ele geralmente é visto utilizando o uniforme da escola padrão. Fora da escola, ele usa um moletom branco cobrindo com uma camisa verde, com listras laranjas, junto com uma calça marrom. Ele também é visto vestindo colete azul, sobre uma camisa branca e calça marrom. Ao decorrer da obra, vemos que ele é considerado como uma pessoa muito bonita para os jovens de sua turma. Como foi mencionado por Kyoko, ele ficou em quinto lugar no concurso de beleza que as garotas realizaram sobre os garotos do primeiro ano. Isso é um pouco mais confirmado depois, pois ele atraiu a atenção de várias garotas de sua classe. Ele também tem um corpo incrivelmente bem construído, que foi apontado por Suzune Horikita na piscina. Ela notou a imensa estrutura muscular de seu corpo e seus braços, principalmente antebraços, e questionou se ele praticava algum tipo de esporte, ao qual ele negou veementemente. A razão para isso é provavelmente devido ao extenso treinamento que ele teve que passar quando criança na sala branca. Na maioria das vezes ele expressa um olhar de indiferença e de indolente, que imite uma atitude despreocupada. Personalidade: Kiyotaka é um aluno discreto e, embora suas notas sejam medianas propositalmente, ele tem uma habilidade muito sagaz de ler a emoção das pessoas ao seu redor, com extrema precisão. Ele é bem versado em história, já que citou muitas figuras históricas que são bem conhecidas por sua inteligência. Ele tende a criar planos engenhosos e imaginativos, como foi visto quando ele utilizou as regras da escola para conseguir subornar a professora. Ele parece gostar de manter sua palavra, como quando ele prometeu a Aira Sakura que viria em seu auxílio quando ela precisasse, uma promessa bem cumprida quando ele a resgatou do perseguidor. Ele também prometeu a Suzune que a levaria para a classe A, embora fosse forçada a isso. Kiyotaka colocou seu plano em ação, ajudando Suzune a se livrar de um pouco de sua natureza fria, para se abrir mais com as pessoas ao seu redor. Ele também parece não gostar de gastar sua energia desnecessariamente em outros assuntos. Isso foi demonstrado quando ele recusou a se tornar secretário do Conselho Estudantil, apesar de ter sido diretamente oferecido o cargo pelo presidente do Conselho Estudantil. Devido à sua educação na sala branca, ele passou a ver todos ao seu redor como ferramentas e tem apenas intenção de vencer. Ele não se importa em manipular os outros, nem se preocupa em sacrificar um peão, desde que ajudem ele a obter seu objetivo. Por causa dessa mentalidade de suas ações, não se sabe se ele realmente se preocupa com aqueles ao seu redor ou com quem faz amizade, ou apenas quer utilizá-los. Na Light Novel, sua personalidade é um pouco diferente, pois ele exibe mais emoção, mesmo tendo modas cômicas. Embora ele ainda pareça ter uma mentalidade séria, ele tem um senso extremo de imperturbabilidade e sente frio na barriga durante os momentos difíceis. Ele nunca mostrou estar sob qualquer angústia quando foi confrontado por ameaças ou perigo, mas uma vez ele ficou flagravelmente zangável com Ryumen depois de sua deplorável atitude contra Kei. Ele é o aluno mais astuto da classe, traçando planos que nem mesmo Horikita seria capaz de fazer. É mostrado que Kiyotaka pode ser muito cruel para seus ganhos pessoais, como quando ele fez com que Kei ficasse no porão do navio do cruzeiro para ser atormentada por Manabe e seu grupo, apenas para que Kei se quebrasse e se tornasse um peão que Kiyotaka pudesse utilizar. Ainda assim, resgatou e fez os planos para confortá-la depois de sua aprovação, como um ponto de aprendizado para ela. Ele também mostrou ser extremamente cauteloso com os outros, pois não confia totalmente em Suzune, mesmo fazendo planos para sua possível traição. Apesar disso, ele ainda se associa a ela. Algumas vezes ele já demonstrou ter algum nível de cuidado com seus amigos. A demonstração mais proeminente de seu cuidado por eles foi quando ele ficou com raiva e atacou Kakeru Ryo,
por ter intimidado Kei. Neste momento, Kiyotaka estava realmente enfurecido, o que é um contraste para seu comportamento mais calmo e usual. Ele também mostrou algum nível de cuidado com Honami e Kinose, consolando-a, dizendo que ele estava sempre assolado. Também mostrou que ele se enfurece até mesmo com o professor, como por exemplo quando ela o ameaçou de uma expulsão. Passado. Primeira parte sem spoiler. Quase tudo sobre a vida de Kiyotaka antes dos exames da admissão são desconhecidos. No entanto, durante o flashback, ele mostrou como parte de um grupo de crianças que estavam envolvidas com alguma organização desconhecida. E esse lugar onde eles estavam era chamado de Sala Branca, chefiada por seu pai. Ele parecia ter mantido sua expressão estoica desde a criança, já que não demonstrava emoção e olhava a todos da mesma forma. No momento em que uma criança que estava situada a seu lado esquerdo acabou ficando com dificuldades de respirar e desmaiando por motivos desconhecidos, não houve alteração nenhuma nos olhos de Kiyotaka, mantendo sempre aquela expressão calma e serena. Também se sabe que houve em algum momento uma parte em que seu pai se aproximou dele e repetiu: "Aqueles que não revelam seus talentos são tolos." De seu tempo lá, Kiyotaka passou por vários regimentos e treinamentos difíceis. Presumidamente, ele também praticou artes marciais enquanto estava lá. Agora vai começar um pouquinho de spoilers. Bom, com o passar do tempo, mais informações sobre aquela sala branca e Kiyotaka foram começando a ser revelados, como por exemplo, foi descoberto que depois de passar muito tempo naquela sala, várias crianças que estavam com Kiyotaka começaram a desmaiar. No entanto, Kiyotaka acabou se tornando o único sobrevivente de seu grupo. Seu treinamento levou a acreditar que todos os humanos não são nada além de ferramentas e que a vitória é tudo que importa no mundo. Com esse ponto de vista, ele se tornou determinado a vencer de qualquer maneira possível, mesmo que tivesse que sacrificar qualquer coisa ou qualquer um para atingir esse objetivo e obter a vitória. Em algum ponto da Sala Branca, temporariamente fechada por um ano, deu a Kiyotaka a chance de escapar com a ajuda de Matsuo, o mordomo de Kiyotaka, que lhe disse para se matricular na escola de ensino médio de nutrição avançada, onde seu pai não pode conseguir alcançar ele novamente, e ele seria capaz de viver uma vida na escola normal. Kiyotaka fez os exames de admissão para entrar na escola secundária e conseguiu passar com exatamente 50 pontos em todas as matérias. Habilidades. No passado de Kiyotaka, muita coisa é um enigma, mas brevemente olhando, é visto que a inteligência dele e a perspicaz veio desde jovem, além de suas alegações de participar de atividades após a aula, como piano e caligrafia na cerimônia de Sa. Não se sabe se ele fazia realmente alguma coisa desse tipo. Não há informações atualmente existentes sobre seu passado antes do vestibular escolar. Apenas o que foi mostrado a partir do momento em que ele entrou na Sala Branca. Força física. É presumível que Kiyotaka tenha uma potência do mesmo nível de Manabu Horikita, que é um cinturão faixa preta em alguma arte marcial. Embora Kiyotaka não tenha atacado, ele foi capaz de esquivar de todos os golpes de Manabu facilmente. Habilidades intelectuais. Kiyotaka se mostra extremamente inteligente, pois marcou intencionalmente exatamente 50 pontos em cada uma de suas matérias de admissão. Algumas de suas habilidades intelectuais mais notáveis é a habilidade dele em negociar ou então em manipular alguma pessoa, pois ele foi capaz de garantir as respostas dos testes antigos de um veterano, utilizando os encantos de Kikyo Kushida, e sua natureza enganosa facilita que ele consiga manipular as pessoas sem que elas percebam. Ele ainda demonstrou isso revogando a expulsão de Ken, oferecendo pontos ao seu professor, sabendo que esse tipo de acordo estava dentro das regras da escola, e com a ajuda de Suzune, seu plano teve sucesso. Durante o arco da ilha, a maior demonstração de seu intelecto foi quando ele descobriu o plano da classe 1A e da classe 1C durante o mesmo teste. Ele era um mestre habilidoso na arte da manipulação. Sabendo quais pessoas estavam tramando algo, ele poderia facilmente utilizá-las a jogo para fazer o jogo funcionar a seu favor. Algumas informações pós o término do anime. Depois de completar o extenuante teste especial na sobrevivência da ilha, outro teste especial foi anunciado no navio do cruzeiro. Para este exame especial, Kiyotaka foi colocado no grupo do coelho ao lado de Keiko Karizawa, Hideo Satomura e Teruhiko Yukimura. Membros proeminentes de seu grupo de coelhos de outra classe são o representante de classe B, Ikinose Hanomi, e a representante de classe C, Ibuki Mio. No dia seguinte, após o anúncio do exame, Kiyotaka se reúne com Horikita pela manhã para discutir o exame, onde são interrompidos por Kakeru Ryoen.
e que mostrou suspeitas que as habilidades de Kiyotaka não são normais. Conforme o exame continuava, Kiyotaka começou a ter dúvidas sobre a personalidade de Karuizawa por meio de suas interações com Manabe e Ibuki. Ele já havia sido determinado como a pessoa que roubou aquela coisa na ilha, no exame de sobrevivência. Além disso, apesar de ter Hirata como um namorado, ela flerta abertamente com os alunos da classe A, Mashida Koji, durante algum tempo de inatividade. Kiyotaka recebe uma mensagem de Sakura. Se aproximar de um ponto de encontro, ela escuta, tentando praticar e convidar alguém para sair. Kiyotaka finge que não ouviu ela, para que ela possa ficar mais à vontade enquanto eles discutem o exame. Após esse encontro, Haruki se aproxima de Kiyotaka por trás e pede conselho sobre como abordar Sakura. Kiyotaka o aconselha a trabalhar duro e produzir resultados para este exame, pois Sakura e Yamayuchi estão agrupados. Quando ele dá esse conselho, ele pensa que mesmo se Yamuchi falhar e perder pontos, ele será capaz de usar seu fracasso no futuro. Após uma das reuniões do grupo do coelho, Kiyotaka e Yukimura notam que as garotas da classe C, lideradas por Manabe, no grupo de coelhos, exceto Ibuki, estavam agindo de forma estranha, enquanto seguiam Karuizawa para fora de sua sala de reunião usual. Eles assistiram enquanto o grupo de Manabe leva Karuizawa para uma escada de emergência, onde eles continuam a empurrá-la contra a parede e começam a intimidá-la. Yukimura quer intervir antes que aumente, mas Kiyotaka o impede, pois ele acredita que impedir o bullying de ocorrer agora não garantirá nada, que o bullying irá parar no futuro. Quando o bullying começa, a fachada forte e usual de Karuizawa cai, quando ela começa a implorar para que eles parassem. Enquanto segura a cabeça dela e bate violentamente, Kiyotaka começa a entender Karuizawa um pouco melhor depois de observá-la. Yukimura intervém muito cedo, antes que ele possa reunir mais informações. Quando Kiyotaka ameaça chamar mais pessoas, Manabe e seus amigos saem, antes prometem fazer Karuizawa se desculpar com Rika, a quem Karuizawa havia anteriormente injustiçado. A fachada arrogante de Karuizawa retorna com as garotas indo embora, enquanto ela diz aos dois rapazes para se perderem e não contarem a ninguém o que viram. Bom, a partir daqui é resumo demais, senão eu vou estar resumindo logo o volume inteiro, e se quiserem resumo do volume, vocês vão ter que pedir. Para agradar os fãs de romance, eu também vou falar agora sobre o seu desenvolvimento em um relacionamento com Kei Karuizawa. Algumas coisas que ficaram na novel, e a coitada da Kei nem foi usada direito no anime, mas vamos fazer o que, né? Na light novel, o relacionamento entre Kiyotaka e Kei é muito mais complexo do que no anime, muito parecido com o anime. Kei inicialmente não gostava de Kiyotaka. Ela muitas vezes o desprezava por ser um cara comum. Apesar de não ter nada pessoal contra ele, depois que ele e Yukimura ouviram Manabe e seu grupo intimidando-a, ela começou a não gostar ainda mais dele, sendo incapaz de olhar para ele sem uma expressão de raiva. Ela ficou louca quando Hirata marcou um encontro com ela, mas trouxe Kiyotaka junto. Logo foi-nos revelado por Hirata que sua atitude condescendente é apenas uma fachada que ela mantém para esconder seu verdadeiro eu. Ela explica que Kei é vítima de bullying já faz muito tempo, desde os últimos 9 anos, desde que ela era bastante pequena, e também revelou a falsa relação que ela tem com Hirata. Depois de aprender sobre o passado de Kei, ele montou uma estratégia, fazendo o grupo de Manabe intimidar Kei para que ela fique isolada. Então ele a chantageou, mas prometeu que a protegeria de ser intimidada novamente, mas em troca ela deveria ajudá-lo em seus esquemas. Depois disso, ele formou um vínculo de confiança muito próximo com ela, onde Kiyotaka mostra que confia nela mais do que nos outros, até mais do que em Suzune. No volume 6 da Light Novel, parece que ela desenvolveu uma paixão por Kiyotaka. Sua paixão por ele foi sugerida ainda mais no Light Novel, quando ela ficou com ciúmes dos flertes de Maya com Kiyotaka. Kei é uma das poucas pessoas que se referem a Kiyotaka pelo primeiro nome. Ela também foi a primeira pessoa a comemorar seu aniversário, fazendo com que ele hesitasse em deletar suas mensagens de texto, algo que já é do costume dele fazer. Ele também soube do aniversário dela e decidiu fazer o mesmo por ela. Dando mais um pulo ainda porque é muita encheção de saco, eu não vou ficar pensando nisso. No volume 7.5, Kei percebeu que estava apaixonada por Kiyotaka, e no epílogo eles falam sobre Karuizawa romper com Hirata.
o que a Ayano Koji concorda, já que era o plano desde o início. A Ayano Koji agora afirma que vai chamar Karuizawa pelo nome de batismo, Kei. Também ele então mostra que estava preocupado com ela. Kei estava com medo de se separar, pois pensava que ele poderia não achá-la mais útil. Ao que Kiyotaka dissipou esse pensamento de sua cabeça e disse que ela era a melhor. Ele também revela que a vê como alguém indispensável, alguém que não desmoronaria diante de seus inimigos opressores, como Honami, Sakuyanagi ou Ryumen. Ele também falou que sabia que a única coisa que poderia quebrá-la seria ele namorar com outra garota. Então ele escolheu Kei como a pessoa com quem ele deve compartilhar a alegria e a tristeza. Outro pulo ou relação complicada e demorada, hein? No epílogo do volume 11.5, Kiyotaka declara seu amor para ela e ela aceita. Ele disse a ela que só saía com Hiyori para ver se ela ficaria com ciúme. Suas emoções estavam prestes a explodir antes que ele a consolasse, chamando-a pelo nome, o que faz seu coração pular em uma batida. Outro pulão, e só lá no volume 3 do segundo ano, ele deu o primeiro beijo com Kei. E mesmo assim ainda foi para acalmar os nervos de Kei, quando ela estava se preocupando com ele durante a terceira noite do exame. Só digo uma coisa, se você estiver atrás de ver esse romance e tá falando, eu vou ver a light novel só por romance, cara, você tá bem... é melhor desistir, só digo isso. Agora, se vocês quiserem muito, eu faço até uma meta para trazer o resumo de todo o romance entre os dois. Olha só, eu vou resumir, vou ter que ler todo o negócio para trazer um resumozinho da relação deles. Curiosidades, Kiyotaka faz aniversário no mesmo dia que Kakeru Ryuen. De acordo com Sae, uma vez que a classe 1D é para aqueles com traços defeituosos, Kiyotaka é o aluno mais defeituoso de sua classe. O dublador de Ayano Koji é Shoya Shiba. Esses daqui são os papéis que ele fez, mas sinceramente eu esqueci. Um spoiler dos capítulos mais recentes da Light Novel que eu acompanhei, pode-se dizer que Kiyotaka acabou tendo outra aventura e acabou preso em uma armadilha de Tsukihiro, mas ele consegue escapar. E nessa decorrência dessa aventura, ele acaba descobrindo que uma aluna chamada Amazawa é também parte era aluna antigo do Quarto Branco. Obrigado por assistir o vídeo, valeu, falou, fui!